Segunda-feira vocês tiveram uma atividade questionário com 3 questões sobre progressão aritmética. Progressão aritmética é um tipo especial dentro das sequências numéricas. Eu tenho aqui, quais das sequências abaixo são progressões aritméticas. Então, nem toda sequência é uma progressão aritmética. Progressão aritmética é um tipo especial. E o que caracteriza uma progressão aritmética é que ela tem uma regra que está baseada em somar ou subtrair um valor constante. Esse valor a gente chama razão. Ou seja, se ela for uma sequência crescente, ela vai estar somando de um valor para outro sempre o mesmo valor. Se for uma sequência decrescente, ela tem que diminuir sempre o mesmo valor. Na primeira sequência, eu tenho 1028, que depois se tornou 512. Então, ela está decaindo os valores. Só que se é para ser uma PA, a quantidade que foi diminuída de 1028 para 512 tem que acontecer o mesmo tanto quando for de 512 para o próximo termo. De 1028 para 512 diminuiu 512 unidades. Então, o próximo valor teria que ser 512 menos 512, que não é o que acontece aqui. A sequência aqui está usando uma regra que está colocando sempre a metade do valor antecessor. Então, 1028 se torna metade 512, metade 512, 256. É uma sequência, é uma regra que você consegue entender, mas ela não é uma PA. Segunda sequência, já é uma sequência crescente. Então, se ela é uma PA, o que aumentou de 19 para 36 tem que ser o mesmo tanto que vai aumentar de 36 para 53 e assim depois para os próximos valores. De 19 para 36 aumentou 17 unidades, ok? Então, 36 tem que somar 17 para dar 53. E tem que isso continuar para todos os valores seguintes. E essa sequência aumenta de 17 em 17. Então, eu tenho uma razão. Se eu tenho uma razão, essa sequência é uma PA. Aí a terceira, muita gente errou essa questão por causa da terceira. Uma sequência numérica que se repete os valores, ela é sim uma PA. Ela é uma PA que está sendo somado zero. É o seguinte, como a gente tem uma alternativa que se baseia em observar afirmações, na primeira afirmação diz que ela não é uma PA. Então, o que tem 1 já seria errado. Então, eu tiraria o item A. Como também tiraria o item C, porque está dizendo que a primeira sequência é uma PA, ela não é. D também é eliminada porque a gente tem uma PA. Então, a resposta correta é o item B. As que são PA, progressões aritméticas, é o item B, que tem a sequência 2 e a sequência 3. As razões das sequências abaixo são, respectivamente, se uma sequência tem razão, é porque ela é uma PA. Então, a gente tem na primeira uma sequência crescente. Então, ela é uma PA crescente, então tem uma razão positiva. Aí eu tenho que saber de quanto em quanto está aumentando essa sequência. Por regra, a gente trabalha da seguinte forma para calcular a razão. Por lógica, vocês conseguem, muitas vezes, deduzir e dizer qual é a razão. Mas a conta meio que a gente considera para calcular a razão é isso. É pegar um termo e subtrair o antecessor. Isso só não é possível fazer com o primeiro termo. Antecessor é um termo que esteja antes. Não tem ninguém antes do primeiro termo. Então, eu pegaria qualquer termo que eu tivesse aqui e subtrairia, diminuiria, pelo termo antecessor. Normalmente, tenta pegar os termos mais simples para a gente poder calcular a razão. Aqui eu vou pegar o segundo e subtrair pelo primeiro. Então, eu vou fazer a conta 94 menos 88. O que sobra dessa subtração é 6. Então, a razão da primeira PA é 6. Vou fazer o mesmo processo para a segunda sequência. Mas já dá para perceber que a segunda sequência ela está diminuindo os valores. Ela é decrescente. Novamente, eu vou usar esse mesmo conceito, mesma regra. Pego um termo e subtraio pelo antecessor. Eu vou escolher, nesse caso, o 9. O antecessor ao 9 nessa sequência é o 17. Aí 9 menos 17 não vai dar uma resposta positiva. Vai dar uma resposta negativa, menos 8. Pois 17 menos 9 dá 8, só que eu manteria o sinal do 17, que é menos. Aí eu tenho que marcar a alternativa nessa ordem, respectivamente. Como a primeira sequência tem a razão 6, e a segunda sequência tem a razão menos 8, não é a A, não é a B, nem a C, é o item D. Terceira e última. Qual o valor de x, sabendo que ele pertence à seguinte progressão aritmética? Eu tenho uma progressão aritmética, ela não está completa, ela é uma progressão finita, né? Ela tem um começo, que é x, um número que eu ainda não sei quem é, e ela tem menos 58.
e tem alguns dos termos dentro dela, mas falta alguns e o x. Pergunta-se, tá aqui as alternativas, e qual é o valor de x? Para trabalhar muitas vezes na progressão aritmética, eu tenho que focar muito na razão. Então, essa sequência, se eu seguir ela normalmente, ela está diminuindo. Então, a razão é negativa. Aí eu vou usar a mesma regra que eu fiz antes. A razão é pegar um termo e subtrair pelo antecessor. Nesse caso, eu posso escolher tanto 58 como 63, porque eles têm um número anterior. Nesse caso, é uma opção. O número que está na sequência antecessor ao 58, 63. Então, eu faço essa conta, 58 menos 63, uma resposta negativa, porque o 63 é negativo, dá o número menos 5. Então, significa o quê? Que do 63 eu tiro 5, dá 58. Se eu pegar o 68 e subtrair 5, chego no 63. Só que há uma diferença na PA que é o seguinte, ao mesmo tempo que eu seguir a sequência normalmente, da esquerda para a direita eu estou diminuindo 5, da direita para a esquerda, se eu for voltando na sequência, eu faço a operação contrária, eu vou somar. Então, para descobrir quem está antes do 68 nessa progressão aritmética, eu vou somar 5. 68 mais 5, 73. 73 mais 5, 78. 78 mais 5, 83. 83 mais 5, 88. Mas eu tenho que chegar até o x. 88 mais 5, 93. A alternativa correta é item C.